Boa tarde. Ó, nós aqui com mais um tema aí instigante, falando sobre ser egoísta o suficiente para sermos nós mesmos. Então, quando a gente fala de mudanças, a gente está falando muito de um momento egoísta, um momento onde a gente vai nos colocar no mundo da maneira que eu acredito e da maneira que eu quero ser ou que eu posso ser. Quando eu falo do posso ser, é porque muitos momentos da nossa vida a gente vai deixando de lado os nossos sonhos, as nossas verdades, em prol de responsabilidade, em prol dos nossos sonhos esquecidos. E isso é muito comum, a gente deixar para lá aquilo que a gente acredita, por causa das nossas obrigações e das nossas crenças. Quando a gente fala de crenças, a gente está falando exatamente daquelas coisas que nós aprendemos lá em casa. E lá em casa, muitas vezes, nos dita como e quando devemos fazer algo. Então, eu vou dar um exemplo. Muitas vezes nós ficamos adultos e cumprimos uma função no nosso trabalho. E aí você trabalha por dinheiro, trabalha por obrigação e vai indo. Por exemplo, um advogado. Então, o pai era advogado, o avô era advogado, o irmão era advogado, todo mundo é advogado, tem um escritório. Só que você não está feliz em ser advogado. Ou melhor, você não está satisfeito em ser advogado. E na verdade, você queria ser veterinário. E aí você trabalha alguns anos, fica algum tempo, mas aquele desejo de mexer com animais, de ficar num outro ambiente, se entregando, né, de forma mais verdadeira, mais criativa, mais alegre, mais espontâneo, era ser veterinário. E aí, um lindo belo dia, você desafia esse mundo. Desafia as pessoas, desafia esse escritório que te exige e quer que você continue porque deu certo, porque dá dinheiro, e aí todas aquelas coisas que a gente conhece. Bom, quem é que vai bater na nossa porta e vai bater forte? Será o quê? A velha ordem nos crucifica por expressarmos o nosso eu, a nossa vontade. E quem é a ordem que nos crucifica? É justamente isso. É a família, os amigos, o marido, a esposa. Então, essa ordem, né, que nos crucifica, às vezes elas fazem isso com a maior boa vontade, com amor, com intenção de você não se machucar, achar que tá tudo bem para você, né? Essa mulher tá ótima, essa casa tá ótima, esse emprego tá ótimo, e começa a criar medos em você, ou melhor, a lembrar dos seus medos. Porque essas pessoas, elas sabem a nossa fragilidade. Só que elas podem até saber da nossa fragilidade. Mas muitas vezes nós esquecemos da nossa força. E é nesse momento que a gente vai repetindo coisas e situações que a gente não quer, que nós não estamos satisfeitos com isso. Até que você decide e vai estudar veterinária. E vai estudar, vai cuidar de bichinhos. E vai ser muito feliz. Se você vai ficar rico ou não, eu não sei, depende. Às vezes era isso que você tinha que fazer. E aí você vai e bomba nisso. Então, quando a gente tem na nossa alma um desejo de algo, um desejo de fazer coisas que é tão surpreendente para nós mesmos e para os outros, mais ainda a gente precisa olhar para isso. Porque aonde a nossa alma está sendo direcionada? Aonde os nossos olhos estão sendo direcionados? Aonde o nosso coração está sendo direcionado? Qual é a minha intenção de falar disso hoje? É porque, por exemplo, nesse exato momento de confinamento, nesse exato momento a gente está esbarrando demais naquilo que é importante, naquilo que nós deixamos de fazer, talvez nós estejamos perguntando, né? É isso que eu quero continuar fazendo depois que tudo passar? É isso que eu quero para minha vida daqui a um tempo? Então, perguntar isso
perguntar isso é resgatar a nossa criança, resgatar aqueles sonhos que nós tínhamos. E muitas vezes, que é interessante, muitas vezes nós brincamos muito daquilo que a gente queria ser. E ao longo do caminho, as pessoas falavam isso. Nossa, você tem que ser médico. Ah, você tem que ser psicólogo. Ah, nossa, você tem que ser mecânico. Quantas pessoas, né? Elas tinham aí, eram gerentes de banco e se tornaram mecânico e se deram super bem. Porque assim, não é a profissão, é a profissão que te faz, que te satisfaz, que te faz feliz. E é isso que interessa nessa vida. Porque quando a gente se rende aos nossos sonhos, às nossas verdades, no primeiro momento a gente cria assim, medos, obviamente, e a gente cria empecilhos de acreditar que não vai conseguir, que vai ser muito difícil. Mas quando você decide e você cria a coragem de abandonar essas crenças e essas pessoas que dizem, olha, mas tá bom aqui, você não tá feliz, você não tem isso, você não tem aquilo. Claro que tudo isso é bom, mas até quando você vai se minimizar, vai ficar na limitação por causa da família, por exemplo? Então, a nossa grande fragilidade seria no mundo querer fazer parte de um grupo. E isso é aquela sensação de amar e ser amado. A gente vai ter sempre essa necessidade de amar e ser amado. Mas veja só, qual o sacrifício que você tem feito ou que você fez na vida em prol de querer o tempo inteiro essa necessidade de amor, essa necessidade de ser amado? O quanto você sacrificou os seus sonhos? Então tem uma hora que a gente tem que decidir seguir em frente. E quando a gente segue em frente, mesmo com esse risco de deixar de ser amado por aqueles que estão muito próximos, esse é o momento, acho que esse é o maior sinal que você está no seu caminho, é você seguir em frente. E quando você segue em frente, às vezes solitário, muito solitário em algumas decisões que a gente toma na nossa vida, de ser um pouco mais leal àquilo que você acredita, àquilo que você quer fazer. Sair de uma cidade, por exemplo, sair de um país para realizar os seus sonhos, seja no estudo, seja no trabalho, seja por um amor. Quando a gente faz isso, a gente está na carreira solo, a gente está sozinho, exatamente sozinho para viver isso. Agora, o que é legal? Quando você realmente decide, a vida ela cria condições para que você continue caminhando no teu processo, na sua escolha. Porque há algo que nos toca tão profundamente que diz, vai, faça. E é uma coisa quentinha, uma coisa tão boa. E aí quando você decide, mãos de pessoas que você nunca conheceu, situações, abertura de portas, de caminhos, vão surgindo. E aí você fica naquela sensação, nossa, mas eu fiz tudo isso sozinho. E fez mesmo. E isso que é legal. É você perceber que a sua carreira, a sua história que você quer escrever, ela é única, ela é exclusiva e ela é sua. Em determinados momentos nós temos que deixar os nossos pais para seguir os nossos sonhos. Em determinados momentos nós temos que deixar até os nossos filhos para seguir os nossos sonhos. Mas que filhos? Os filhos bebês? Os filhos grandes? Às vezes a gente precisa deixar esse marido, essa esposa, porque nós precisamos viver esse sonho. E que tipo de mulher você está sendo? Que tipo de homem você está sendo? Que tipo de filho você está sendo? Que tipo de profissional você está sendo? Então, caminhar à frente é tomar esse impulso para a vida. E o impulso que te traz as novidades que a gente tanto ama, porque nós adoramos coisas novas. Nós morremos de medo ao que será depois, como vai ser. A gente tem um medinho, mas ao mesmo tempo a gente gosta de coisas que nos instigam
a trazer uma força, a trazer uma realização, uma conquista de si mesmo, de perceber que você não sabia cozinhar e agora você sabe. Que você, por exemplo, não sabia que você era organizado e agora você é uma pessoa organizada. Uma pessoa tão corajosa que você nem sabia que você era tão corajosa. Então, caminhar para aquilo, para o seu propósito, é se tornar egoísta. Mesmo, porque é algo seu. E quando você estiver no seu propósito, o melhor de tudo é que você vai estar tão bem que todas essas pessoas que supostamente você tenha deixado para trás, você vai resgatar. Mas você vai resgatar de uma forma tão mais leve, tão mais próximo dessas pessoas, porque você não vai estar fugindo de você mesmo. Porque quando a gente foge de si, a gente fica em pedacinhos, a gente fica pela metade. E pela metade, a gente nunca fica muito feliz. A gente nunca fica na entrega. Entrega é algo que a gente demora para aprender o que é entrega. Que é aquilo do aqui e agora. Aqui e agora. Aí nós ficamos aonde? Lá longe, na expectativa de um dia realizar tal coisa. A gente começa a culpar as pessoas que estão em volta de nós, a ficarmos implicantes, porque a gente quer estar em outro lugar, em outra situação. E quanto mais a gente briga em não fazer e não ser essa pessoa, a gente não vai ficar, a gente não tá bem com essas pessoas que a gente quer tanto agradar. E essa é a nossa questão. É assim, se eu estou infeliz estando aqui, por que eu não posso arriscar ser mais feliz lá onde você queira estar? Então são coisas que, ao mesmo tempo, é tão infantil a gente deixar de investir naquilo, nos nossos sonhos, nos nossos planejamentos, porque é uma tentativa o tempo inteiro de atender a alguém e nunca você mesmo. E dependendo da educação que a gente teve, dependendo da religião que a gente tem, isso é reforçado o tempo inteiro. Primeiro o outro, não seja egoísta. E essa palavra egoísta, ela foi muito distorcida na nossa educação. Ela foi muito distorcida. E quanto mais o egoísmo no sentido da palavra, de pense em você, mais você vai estar num propósito. E num propósito divino. E aí eu sempre falo da história de Cristo, quando os pais deles vão buscá-lo, e ele diz, quem são os meus pais? Quem são os meus irmãos? Então que coisa mais egoísta do que com essa frase que disseram que foi dito por Jesus? Então a gente precisa dessa força de acreditar no que é meu e o que vai comigo quando eu estou no meu propósito, na vontade de criar. E aí, Facebook, internet e tantas invenções magníficas que provavelmente as pessoas que estavam criando isso, na época houve muitas críticas. Então a gente lembra do Graham Bell, né, que perguntaram para ele, quem vai usar isso? Que é a história do telefone. Quem? Olha nós aqui. Então veja, se todas as vezes que a gente quer criar, fazer alguma coisa, alguém nos criticar e nós recuarmos, nunca nós vamos ser aquilo que nós temos que ser. Porque a visão do outro não é igual à sua. A visão dele é segundo aquilo que ele vê, que ele consegue enxergar. Que provavelmente foram essas pessoas que perguntaram para ele, mas quem vai usar isso? Quem vai usar um telefone, né? Então veja, essa é a visão. E qual a visão que você está tendo de si mesmo? Daquilo que você quer fazer, da empresa que você quer criar, do produto que você quer inventar. Agora, nesse exato momento, nós estamos precisando de pessoas criativas, da nossa criatividade, para a gente nos reinventar e de verdade levar para as pessoas a necessidade que elas têm nesse exato momento. Por exemplo, quantas pessoas, costureiros, que começaram a vender máscaras. Ah, mas o que tem isso? Não tem nada. Você tem que... É aquela história de nadar a favor ou contra a maré. A gente precisa aprender isso, agora e sempre.
Essa história fica nos tocando, que é, estou no caminho certo? Será que eu devo ficar em casa? Será que eu não devo? Será que é uma jogada política? Será que vamos morrer de fome? Esse será infinito? Talvez fique conosco. Mas ao mesmo tempo, o que você tem feito por você? Você tem estudado aquilo que você quer estudar? Você está pensando aquilo que você quer pensar? Ou você continua sendo influenciado pelo externo? Quando é que você vai de verdade entrar? Esses dias disseram assim para mim, nossa, eu acho que vai demorar tanto tempo para a gente mudar, porque afinal o mundo mudar, porque afinal de contas a gente está mudando muito pouco. E é verdade. Esse muito pouco é isso, a gente está insistindo em fazer as coisas do jeito que a gente fazia antes. Mas e aí, como que é isso? Aí, como que é isso? É assim, nós precisamos fazer pequenas mudanças. Às vezes as pequenas mudanças faz grande diferença. Por exemplo, me veio agora uma lembrança de como que os adultos funcionam. Então, por exemplo, o Pequeno Príncipe, para quem leu o Pequeno Príncipe, ele desenha uma jiboia e pergunta para um adulto, né? O que é isso? Aí alguém fala, é um chapéu. E veja só, quando essa pessoa responde isso para nossa criança, a gente faz um desenho e o adulto responde sei lá o que na cabeça dele, porque primeiro que a gente não tem mais a delicadeza que a gente tinha como adulto olhando para uma criança. E a criança, ela é cheia de verdade, de criatividade, ela inventa de um brinquedinho, ela faz um brinquedão, ela cria um parque, vai para o parque. Então, isso nós perdemos. Por quê? Porque às vezes não, muitas vezes, nós deixamos nos envolver pelas responsabilidades. E nós gostamos dessa história da responsabilidade e a gente inventa uma coisinha que tudo é muito difícil e muito sacrificado. A gente adora um sacrifício. Sabe por quê? Porque a gente adora supervalorizar esse mundo de adulto, que às vezes é muito chato, muito pesado. E a criança nos traz essa simplicidade de viver, que é no fácil. E se a gente for pensar, viver é fácil. E às vezes complica demais porque nós complicamos. Por exemplo, ficar em casa com os filhos hoje se tornou complicado. Ficar em casa com o marido ou a esposa que você escolheu para viver ficou difícil. Então veja só, quais as escolhas que você fez e as escolhas que você está fazendo agora. Agora, tem uma coisa, nesse exato momento da vida, a gente está num grau de tensão muito grande. Não é hora de fazer grandes revoluções. É hora de refletir, se acalmar e, de verdade, usar da simplicidade e da sabedoria interior para que você não se precipite. Agora não é hora de tomar grandes decisões. Agora é hora de ser inteligente, de ser sábio, de ter a fé nas pequenas coisas e nas grandes coisas. E fazer pelo outro, aquele outro que está tão perto de você, aquilo que você nunca fez. E se arriscar de ser um pouco mais feliz. Eu creio muito nisso, de se arriscar, de ser um pouco mais feliz. Tem uma coisa que é bom a gente lembrar, que nós somos seres únicos. Ser um ser único é fazer as coisas do seu jeito. É reconhecer que só vai dar certo as suas coisas quando forem do seu jeito. E não é o jeito, não tem que ser do meu jeito, dessa coisa individualista. Não. É o jeitinho, é aquela coisa de, por exemplo, eu faço uma salada, mas aquele temperinho que você põe na salada, a mesma salada é uma delícia. O macarrão de fulano. Então, o que tem o teu tempero? Acredite um pouco mais nisso. E tem uma coisa que eu acho interessante. É que às vezes a gente precisa admitir que nós somos chatos, que às vezes a gente é um pouco melancólico, que às vezes a gente é um pouco teimoso. A gente precisa admitir para nós e também admitir para si próprio o quanto você é inteligente, o quanto você é alegre,
o quanto você é perseverante. Então, a gente fala das qualidades e a gente costuma falar, né, dos defeitos, mas o que é qualidade e o que é defeito? Por exemplo, a teimosia. A teimosia pode ser um grande defeito quando você está sofrendo e continua insistindo em algo, e a teimosia pode ser uma grande qualidade quando você tem que testar muitas vezes, por exemplo, para criar um produto. Então veja, tudo é como você enxerga aquilo, como você diz que é aquilo. Quando a gente fala, por exemplo, quando eu faço um exercício que é o exercício de sombra, que a gente coloca os dois lados de uma coisa. A gente põe o lado negativo, que a gente chama de negativo, e a gente põe o positivo do negativo. A gente compreende que nada é negativo e que nada é tão positivo, que tudo tem uma função da nossa vida. E é tão maravilhoso perceber que a gente tem um anjinho e tem o diabinho. E quem é melhor? A gente pode usar o anjinho e o diabinho, né, como uma força mais delicada em nós, mais suave em nós, e uma força, um impulso que nos gera movimento e que nós precisamos dos dois, nós precisamos das duas forças. Quando a gente está fazendo, por exemplo, uma comida, às vezes a gente precisa de uma delicadeza, mas para cortar a carne nós precisamos de uma força. Então o que é melhor, a delicadeza ou a força? Depende da circunstância. Então eu estou cortando a carne, por exemplo, lá, isso é ruim porque eu estou usando uma força maior para cortar essa carne? Ai, mas é delicado, é bonito. E também é bonito e delicado quando eu ponho tempero, como eu ponho sal, como eu decoro esse prato, né? Então, tudo que há em nós é importante, é necessário e não há uma força melhor ou pior. É aprender a colocar no lugar certo a força ou a delicadeza. É como eu sempre digo, o que é melhor, masculino ou feminino? Não existe melhor, são duas forças opostas, né? Diferentes, mas ao mesmo tempo tão necessárias, que se casam tão bem. Por isso que a gente precisa de um relacionamento, a gente precisa de alguém diferente e ao mesmo tempo que nos preenche e que essa diferença que encaixa. É isso, nós precisamos disso e ao mesmo tempo o diferente se torna igual, né? Porque é isso que acontece no movimento da vida quando eu estou com o outro. Agora, não se perder do seu propósito, daquilo que você quer conquistar, daquilo que você acredita. Então, minha gente, eu quero de verdade agradecer vocês ao tempinho que vocês tiveram aí para ter a paciência de me ouvir. Espero que eu tenha sido útil nesse momento onde a gente precisa nos reinventar, mas da forma mais positiva. E parar de se criticar. E tem uma coisa que é importante a gente lembrar nesse processo. Que aonde quer que você vá, você pode ter a certeza que você vai errar. Mas você pode ter a certeza também que você vai acertar. E que errar faz parte do processo. E errar é apenas uma forma, mais uma forma, de não fazer alguma coisa. E que erro não é erro. E não se prenda a isso, nem a um erro, nem ao medo. Porque ser feliz é urgente. É agora, é nesse exato momento. Não fique se ferindo, porque você ainda não conseguiu ser aquilo que você quer. E não fira ninguém, mas tome uma decisão. No momento certo, se planeje, projete para o futuro. Porque quando a gente pensa tanto em algo negativo e tantas vezes e tanto tempo. Por que não pensar o positivo daquilo que de verdade eu quero projetar para o meu futuro? Então repense agora. O que você anda pensando e projetando para o teu futuro? E o que você de verdade quer projetar para ele. Porque nós somos seres que vivemos constantemente em processo de criação. Por isso que fala que nós somos semelhança de Deus. Porque nós vivemos criando coisas para sobreviver, criando coisas para ajudar as pessoas, criando coisas para sermos mais felizes, criando coisas para nos ocuparmos. A gente vive em processo de criação. Então pare de negar aquilo que você é. Não deixe que seu adulto te atropele, tire de você o melhor de você. Porque às vezes nós nos enganamos de verdade.
porque nós fixamos uma ideia e essa ideia às vezes nem é nossa para ser feliz e fica insistindo uma coisa que não está dando certo. Vamos para o simples. Vamos clarear a nossa mente com as nossas orações, com boas leituras, com bons filmes, com coisas que nos fazem feliz. Esse é o momento de assistir comédia. É o momento da gente bater papo com gente que está a fim de falar coisas legais sobre o futuro. Não criar ainda mais dificuldade, porque é claro que a gente não está gostando de tudo que está acontecendo. Mas eu pergunto, o que será que esse momento, o que trouxe isso de positivo na sua vida? Comece a repensar sobre isso. O que tudo isso, esse confinamento, o que você tem aprendido? O que trouxe de positivo? Porque se a resposta é, não me trouxe nada de positivo nesse confinamento, eu lamento te informar, mas você está muito adoentado, muito perdido de você mesmo. Agora, se você é capaz de já conseguir perceber coisas que você já começa a ganhar e aprender nesse processo, você está no caminho certo. E assim, é um dia após outro, todo mundo de mãos dadas para que a gente passe por esse processo mais feliz, mais inteiro, mais confiante e que breve nós vamos passar. Que seja como for, que possamos estar todos reunidos em um só pensamento, em um só propósito. Então, eu vou deixar esse vídeo aí no meu canal do YouTube. Gostaria muito que vocês curtissem, que vocês deixassem os seus comentários e principalmente, gente, repassasse para as pessoas. Tem muita gente que está angustiado, sem uma palavra amiga, sem saber aonde procurar, porque a gente fala para quem está acostumado com a internet, com o YouTube, com o Instagram, para nós é fácil, a gente vai lá, clica, coloca, mas às vezes a gente precisa repassar um vídeo como esse, repassar algumas informações positivas, porque as pessoas ainda estão carentes de pensamentos e palavras positivas. Então, vamos repassar. Se você curtiu essa mensagem, se você curtiu esse bate-papo, repasse para o maior número de pessoas. Vamos criar uma corrente do bem, né? Então, está lá no meu canal, Clínica Elo Livre. Um grande beijo, um abraço apertado para todo mundo que ficou comigo até agora. Foi um grande prazer, muito, mas muito obrigado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até mais!